O artigo a ser apresentado tem o título de Resiliência, Engajamento e Redes de Apoio e Amizade na Área de Saúde. Os autores são a professora doutora Aline Bento Ambrosio Avelar e o professor doutor Milton Carlos Farina. Ambos são professores doutores da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E o contato, deixamos aqui. O objetivo do presente artigo foi o de analisar as diferenças entre as medidas de centralidade a partir da análise de redes sociais, do engajamento e da resiliência dos estudantes nos anos do curso. Os estudantes, no caso, são estudantes do curso de enfermagem e o período analisado foi o do primeiro ao terceiro ano. Para que o objetivo fosse atingido, foi realizada a análise das redes, de duas redes, a análise da rede de apoio, a análise da rede de amizade. Também foram mensurados os graus. Foi mensurado o grau de resiliência, foi mensurado o grau de engajamento. Além disso, também foram identificados os ambientes onde ocorrem as trocas de informação das redes de apoio e de amizade. Dentro do referencial teórico, alguns conceitos foram apresentados. O primeiro deles é o conceito de análise de redes sociais. Esse conceito, ele consiste em analisar o vínculo ou a conexão, os laços, dependendo do autor, né, o termo, entre os atores, desculpem, por meio de sua participação conjunta em atividades sociais. Além disso, dentro dessas medidas de análise de redes sociais, foram analisadas medidas específicas que serão mencionadas ao longo da apresentação. Outro conceito trabalhado foi o conceito de resiliência. Para o presente trabalho, o conceito de resiliência está na capacidade de lidar com o sucesso na adversidade, ou a capacidade de transformar a adversidade em oportunidade com o menor custo físico e psicológico. Outro conceito apresentado durante o referencial teórico é o engajamento, sendo o engajamento o estado afetivo cognitivo relacionado ao trabalho positivo ou satisfatório e persistente. Foi observado e ressaltado ao longo do referencial teórico de que há o entendimento por parte dos autores mencionados de que a interação em sala de aula é relevante para que o estudante tenha acesso a informações que tirem suas dúvidas sobre o conteúdo das aulas e que reforcem os laços de amizade. Agora falando sobre a questão da metodologia. Em relação à metodologia, é importante ressaltar que os participantes foram 65 respondentes, ou seja, 65 alunos do curso de enfermagem de uma universidade pública localizada na região metropolitana de São Paulo, uma universidade pública. Além disso, os estudantes, eles fazem parte, né, os estudantes respondentes, faziam parte do primeiro ao terceiro ano de enfermagem. O projeto ele foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética da universidade onde o estudo foi realizado. E aqui trazemos o código que demonstra que esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Em relação à metodologia, conforme mencionado, foram analisadas, então, a rede de apoio, a questão do engajamento e também da resiliência. Isso foi solicitado, as informações em relação a esses pontos foram solicitados em um instrumento de coleta. Esse instrumento de coleta, ele foi respondido, então, pelos 69 alunos do primeiro ao terceiro ano do curso de enfermagem. Esse instrumento de coleta, ele era formado por 4 blocos. O primeiro bloco teve como objetivo levantar os atributos dos estudantes do curso pesquisado.
e levou em consideração, solicitou o nome, o semestre, a idade, e perguntando se o respondente estava empregado ou exercendo alguma função relacionada à sua área. Já o segundo bloco, nós tivemos os dois tipos de rede, a rede de apoio e a rede de amizade. Na rede de apoio, perguntamos a quem você pede ajuda, e na rede tipo 2, que era a rede de amizade, perguntamos quem é seu amigo. Os estudantes, dentro do instrumento de coleta, tinham uma lista dos alunos que estavam matriculados naquela sala, naquela turma. Outro ponto importante foi que, para as medidas de centralidade, foram utilizadas as medidas in degree, out degree, eigenvector, closeness, betweenness, para que nós pudéssemos, então, descrever a posição do ator em termos de sua centralidade dentro das duas redes, a rede de apoio e a rede de amizade. Já em relação ao engajamento, utilizamos uma escala já validada. Essa escala de engajamento, ela possui 3 dimensões. A primeira dimensão é a do vigor, a segunda dimensão é a dedicação e a terceira é a absorção. Em relação ainda, né, a essa escala utilizada, que está no terceiro bloco do instrumento de coleta, ela tem 17 itens dentro dessas 3 dimensões e o aluno poderia atribuir, então, um valor, né, dentro de um intervalo de 0 a 6. Já em relação à escala de resiliência, nós utilizamos uma escala que é a CR RISC 10. Foi solicitada a autorização para o uso dessa escala e nós recebemos essa autorização para tanto, uma escala também validada. É importante ressaltar que essa coleta de dados aconteceu no primeiro semestre do ano letivo de 2019. Agora, apresento aqui quais foram os itens que nós entendemos que seriam relevantes para demonstrar os resultados e para também fazer a discussão desses resultados. Para tanto, houve a comparação da pesquisa realizada no Brasil com uma pesquisa realizada na Espanha no ano de 2017. Por isso é que nós utilizamos do primeiro ao terceiro ano, para que nós pudéssemos comparar os resultados com essa universidade. Um outro ponto que faz parte dos resultados e discussões é o resultado dos testes de hipótese. Além disso, a análise de rede de apoio e de amizade, que é tipo 1 e a tipo 2. Realizamos também a comparação, discutimos também a comparação das medidas de centralidade das duas redes. Além disso, os resultados dos testes de correlação foram apresentados e discutidos. A análise dos lugares e dos meios nos quais os alunos utilizaram e obtiveram apoio para a amizade, obtiveram ali o apoio para a rede do apoio e de amizade. Observamos que esses resultados estão muito similares ao da literatura existente. Além disso, fizemos a análise das correlações entre as medidas de engajamento e de resiliência nas medidas de centralidade. Abordo aqui, então, a discussão dos resultados, mas com o objetivo de já colocá-los dentro das discussões das considerações finais. Primeiro ponto que faço aqui como observação é ressaltar o objetivo do estudo. Então, o objetivo do estudo foi o de analisar as diferenças entre as medidas de centralidade a partir da análise de redes sociais e do engajamento e da resiliência dos estudantes nos cursos de enfermagem. Depois, a comparação. A comparação da pesquisa realizada no Brasil e na Espanha indicou que os alunos de enfermagem do Brasil são mais engajados e resilientes. E esse resultado, ele sinaliza que as pesquisas futuras devem testar por meio de equações estruturais esses resultados. Em relação aos testes de hipótese, indicaram não haver diferença nas medidas de resiliência e de engajamento entre os anos dos cursos de enfermagem. Outro ponto importante
foram as redes de apoio e de amizade. As medidas de densidade das redes de amizade e de apoio foram diferentes. Outro ponto foram as medidas de centralidade. 6 redes indicaram valores superiores nos estudantes do primeiro ano e também encontramos resultados convergentes e divergentes na literatura. Já em relação às medidas de correlação, indicaram que não houve diferença na medida de resiliência e do engajamento entre os anos dos cursos do curso analisado. E dentro do item troca de informações, conforme mencionado anteriormente, resultado que foi ao encontro do resultado da literatura, ou seja, a maioria faz a troca de informação em sala de aula e nos corredores da universidade, e o meio para tanto preferido dentre os respondentes foi o WhatsApp. A limitação do estudo está principalmente no fato de que o engajamento e a resiliência não foram relacionados com os resultados acadêmicos. Então, isso fica com uma limitação, dentre outras. E também, para estudos futuros, os autores colocam um estudo longitudinal sobre o tema. Assim, termino esse vídeo que apresenta o artigo. Espero que tenham uma boa leitura e agradecemos o seu interesse. Obrigada.